A questão número 8 é outra questão que mistura vários assuntos. Ela fala sobre área, ela fala sobre volume e você ainda tem que fazer aqui conversão de unidades de medida. Então vamos ver a historinha aqui. Na gráfica do CMRJ existe um galpão retangular que serve de depósito para as caixas de papel. O sargento D. Aguiaré é responsável pelo armazenamento desse material. O sargento estava aqui o desenho dele, mas eu apaguei, tá? Fica um espacinho aqui para fazer conta. Ele coordena desde a confecção até o armazenamento das caixas. Para confeccionar cada uma das caixas, utiliza-se uma placa de papelão de 1,92 metros quadrados de área, que está na figura 1. Isso aqui. Tá. De onde são destacados 6 quadrados. Com a parte destacada, monta-se um cubo. Isso aqui é a planificação de um cubo, né? Caixas de papelão são feitas a partir de folhas de papelão. A fábrica de papelão, ela não faz caixas, ela faz folhas. E aí, quem vai fabricar caixas com aquilo tem que cortar, dobrar a folha de papelão nas medidas corretas para construir o que ele quer. No caso aqui, construir caixas no formato de cubo. Na verdade aqui, não é só isso aqui a caixa. Tem que ter umas dobras aqui para poder colar, né? Você não vai cortar tudo. Se você cortar tudo embora, você não vai conseguir colar mais. Tem que ficar umas dobras aqui. Mas aqui, podemos imaginar que isso aqui é uma caixa no formato de cubo. E isso aqui é o cubo planificado. A planificação do cubo, uma delas, é essa aqui. Realmente, se você cortar essa parte branca aqui, essa parte branca, e dobrar nas linhas e fechar tudo e colar, você vai formar um cubo. Agora, ele deu essa informação aqui, ó, que essa área do papelão mede 1,92 metros quadrados. Essa área total. 1,92 metros quadrados. Não é isso? Ó, utiliza-se uma placa de papelão, tá aqui, de 1,92 metros quadrados de área. Então, essa área aqui é a área total. Certo, continuando. Em um determinado dia, o sargento conseguiu colocar a quantidade de caixas representada na figura 2 e estabeleceu como desafio armazenar o dobro dessa quantidade no dia seguinte. Calma aí, cada caixinha dessa que você está vendo é igual à caixa que ele está representando aqui. Então, ele guardou aqui uma determinada quantidade de caixas nessa disposição. Você vai ter que contar, né? E ele estabeleceu como desafio armazenar o dobro dessa quantidade no dia seguinte. Tem que calcular essa quantidade e tem que calcular o dobro dela para poder fazer as contas. Então, a pergunta, sabendo que D. Aguiar mudou o nome do cara, é D. Aguiar. O nome dele não é D. Aguiaré, o sargento D. Aguiar é o responsável. Tem um espaço aqui. Puxa vida, pensei que era um nome francês, né? Então, sabendo que D. Aguiar cumpriu o desafio, ao final desses 2 dias de trabalho, qual volume do galpão ainda está vazio? Olha só. Que conta você vai ter que fazer para responder isso? Ele quer saber qual o volume do galpão que ainda está vazio. Você vai ter que descobrir o volume de cada caixinha dessa, vou chamar de Vzinho, vai multiplicar pelo número de caixas que eu tenho que contar ainda. Vou chamar de N, esse número de caixas. Isso é o que ele armazenou no primeiro dia. Aí você vai ter que pegar o dobro disso, porque ele falou que o desafio era esse. Armazenar o dobro dessa quantidade no dia seguinte. Então, você vai ter que pegar ainda o dobro disso. Quanto que é o dobro disso? É o dobro de V vezes N. É um número que é 2 vezes maior, né? Essa soma das caixas aí, armazenada, a soma dos volumes, vai ser o quê? O triplo de V vezes N. 3 vezes V vezes N, né? Vai ter que fazer uma continha aqui. Aí você, para saber quanto que ainda está vazio, quanto que ainda tem disponível aqui, de volume aqui
nesse depósito, você vai pegar o Vzão, que é o volume do depósito, e vai subtrair isso. Que trabalho, hein? Vzão menos isso aqui, 3V vezes N. Onde Vzão, para calcular, você precisa saber as dimensões. Esse Vzinho, você tem que calcular as dimensões de cada caixinha dessa. E o N é o número de cubos que você tem aqui. Era N no primeiro dia e 2N no segundo dia, dobrou, né? Então ficou o total de 3N. O triplo disso que você está vendo aqui. Isso aqui é igual a contas. É conta trabalhosa. Eles querem que você sofra, que você perca um montão de tempo fazendo isso. Você tem 6 minutos para fazer cada questão. Eles querem que você fique aqui 15 minutos fazendo essas contas e aí você deixa de fazer outras questões lá. Agora, observe, isso é caso raro. Você, na verdade, precisa saber resolver desse jeito aqui. Precisa sim, senhor. A conta certa é essa aqui. Vai ter que saber o volume total, vai ter que calcular o volume de uma caixinha, vai ter que saber o número de caixinhas que tem aqui, vai pegar o triplo, porque é o total mais o dobro desse total, vai dar o triplo. Vai fazer, e o resultado dessas contas é o que ele está perguntando, o volume que ainda estará vazio. Só que eu vou agora usar uma coisa que nem sempre a gente pode usar, é um negócio chamado pilantragem. Você precisa saber fazer pilantragem como uma emergência. E isso aqui, economizar tempo nessa prova, é uma emergência. Porque olha só as respostas. Ó, 20 metros cúbicos e uns quebradinhos, 209 metros cúbicos, 2.000 metros cúbicos, 20.000 metros cúbicos, 200.000 metros cúbicos. Esses valores são muito afastados, muito diferentes, né? Não é que nem você tivesse assim 20,92, 20,95, 20,97, números próximos, aí você era obrigado a fazer a conta para pegar o valor exato. Só que esse valor aqui é 10 vezes esse valor aqui também é 10 vezes esse. Ou é a mesma coisa que você ter esse valor, ele multiplicado por 10, ele multiplicado por 100, por 1.000 e por 10.000. Então, em casos como esse, você pode utilizar pilantragem para chegar rapidamente à resposta. A resposta é a seguinte: quanto que é esse volume aqui? Tá fácil de calcular? Sim, tá fácil de calcular, porque aqui, olha quantas caixas você tem. Aqui, quantas caixas são nesse sentido? Tem aqui uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem aqui 10 carreiras. 10. Vou botar aqui o quadradinho para representar a medida de uma caixa dessa, que eu vou calcular já já, tá? Nesse sentido aqui, você tem quantas caixas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 carreiras de altura, certo? E nesse sentido aqui, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem aqui 7 carreiras, 7 caixas. Então, olha só, essa medida aqui é o lado desse cubo, é a aresta desse cubo. Se você achar a aresta desse cubo, você pode calcular quanto é isso, quanto é isso e quanto é isso. E multiplicar, vai achar o volume total. E aí você vai ter uma surpresa. Vamos primeiro calcular quanto que é a medida da aresta do cubo. Por aqui, ó, a aresta do cubo, ela aparece aqui, ó. Não é? E por aqui dá para você descobrir quanto que é essa aresta. Olha só, esse papelão todo, ele equivale a quantos quadrados desse aqui? Vamos considerar o quadrado. Um quadrado desse tem uma área A vezes A. Se você chamar isso aqui de A, ó, eu estou chamando essa medida aqui de A. Aqui você também tem A, aqui você tem A. A vezes A, tá? Dá para você descobrir o valor de A por esse valor? Claro, você tem a área total. Quantos quadrados você tem aqui? É só você completar e você vai ver que são 4, 8, 12. São 12 quadrados. Para saber a área de um quadrado, é só você pegar essa área aqui e dividir por 12.
Ó, 1,92 metros quadrados. Divide por 12. Vai ficar com a área de um quadradinho desse. Isso aqui vai ficar quanto? Ó, 1 por 12. Não dá para fazer a conta. Dá 0. Tá bem. Então, eu vou botar uma vírgula aqui. Agora ficou 19. Quanto é 19 dividido por 12? É 1. 19 por 12 dá 1. Resto quanto? 19 por 12 vai dar resto 7. Então, o 7 é aqui, ó, é o 19 que você dividiu. O 7 vai ficar aqui embaixo do 9, tá? Agora, abaixo 2, 72 dividido por 12. 72 dividido por 12 é 6. 6 vezes 12 dá 72, né? Então, 0,16 e resto 0. O que eu acabei de calcular é a área de um quadradinho desse. A área de um quadradinho, que é A2, né? A vezes A, é 0,16. Quem é o número que elevado ao quadrado dá 0,16, hein? Se não fosse a vírgula, né, você ia falar, é o 4, porque 4 ao quadrado dá 16. Mas tem essa vírgula aí. Então, como é que vai ficar isso? O A vai ficar, então, 0,4. Porque 0,4 multiplicado por 0,4 vai dar isso. 4 vezes 4, 16. E você coloca duas casas decimais. Então, tudo isso foi para descobrir que essa caixinha aqui tem uma altura de 0,4 metros. 0,4 metros. Que é a mesma coisa que 40 centímetros, né? Uma medida assim, mais ou menos. Cadê régua de 40 centímetros? Essa aqui tem 30 centímetros. 40 é isso aqui mais 10. 40 é daqui até... Bota mais 10 aqui. Ih, passou do papel. Vou fazer na diagonal. Na diagonal vai dar? Acho que vai dar. Olha aqui. Isso tudo começa aqui até aqui. São 30 centímetros. Continua, coloca mais 10 centímetros. E espero que não acabe o papel agora. 10 centímetros. Aqui, o 10 está aqui. Então, 30 mais 10. 40 centímetros, essa medida toda, daqui até aqui. É o tamanho dessa caixa aí. A aresta dessa caixa, né? 40 centímetros. É 0,4 metros. Então, a gente descobriu isso. Podemos agora descobrir as dimensões do depósito. Olha só, você ia, de qualquer forma, precisar das dimensões do depósito. Porque você tinha que calcular volume menos as caixas. Então, de qualquer maneira, você tinha que descobrir essa medida de 40 centímetros e tinha que descobrir essas três dimensões aqui. Quanto é cada dimensão dessa? Você tem aqui 10 vezes uma caixinha, 10 vezes 40 centímetros, que é 0,4, então 10 vezes 0,4 metros, isso aqui dá 4 metros, essa medida aqui, 4 metros. Aqui você tem 6 vezes 0,4, 6 vezes 0,4, isso aqui vai ficar 2,4 metros. E essa medida aqui, 7 vezes 0,4, isso vai dar 2,8 metros. Então, olha só, o volume desse depósito é 4 vezes 2,8 vezes 2,8. Isso pode dar 200 mil? Não. Isso pode dar 200. Olha, isso aqui é em torno de 20. Olha aqui, 4 vezes 2,4 dá 9,6. Aí você multiplica por 2,8. É 96 vezes 28 e coloca duas casas decimais. Então, isso aqui é 6 vezes 8, 48, vão 4, 72 mais 4, 76. E aqui 6 vezes 2, 12, vai 1. 18, 1, 19. Somando isso, vai ficar 8, 8, 7 mais 9, 16, vai 1. 26,88. Será que eu errei em conta aqui? Acho que não, né? Então, 26,88. Esse volume aqui é 26,88. Como é que você pode pegar 26,88, diminuir alguma coisa e dar como resultado 209? Não tem como. Nem 2000, nem isso aqui, nem isso aqui. O único que pode ter chance é esse aqui, é 20.
Quer dizer, essas caixinhas todas aqui, multiplicadas por 3, vão dar alguma coisa que, se você abater daqui, vai dar como resultado 20. E você não precisa fazer essas contas. Esse aqui é o único que tem chance de ser resposta. E eu estou marcando a letra A usando esse processo aqui, pilantragem, tá? Mas se você quisesse o valor exato, também poderia fazer. Só que aí você ia ter um volumezinho desse, de uma caixinha dessa, que seria quanto? 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Isso aqui ia dar 0,064. Cada volume desse. Aí você ia ter que calcular o N, contar essas caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você ia se perder nessa continha aqui, se não prestasse atenção, né? Aí você ia pegar esse volume todo aqui, ia abater isso e ia encontrar 20 e pouco. Aí quando você fosse marcar o 20 e pouco, cara, 20, que mané, eu podia ter visto logo de cara que dava 20, porque não pode ser isso, nem isso, nem isso. Porque esse volume aqui, ele não tem como ser mais do que isso. Tá certo? Então, eventualmente, numa situação de emergência, você pode utilizar pilantragem, mas use com cuidado, tá? Não é uma coisa que você vai tomar como sendo o seu método preferido, padrão, de resolver as coisas. Um método preferido, padrão, de resolver as coisas é esse aqui. Você tem que saber fazer. Por quê? Porque nem sempre dá para você utilizar pilantragem. As respostas não ajudam nisso. Você tem números próximos. Não dá para você distinguir entre um número e outro pelo fato dos números serem muito diferentes. Certo? Então, a resposta correta com pilantragem é a letra A de alfa.